O vento soprava frio através das janelas da pequena casa de Elias, carregando consigo o cheiro da terra molhada e a melancolia de mais um dia que chegava ao fim. Sentado em sua cadeira de balanço, com as mãos enrugadas apertando um lenço desbotado, Elias fitava o horizonte distante, onde o sol se escondia por trás das colinas, pintando o céu em tons de laranja e roxo. Mas aquela beleza não alcançava seu coração. Ali, dentro dele, reinava um vazio profundo, uma sombra persistente que o acompanhava desde a partida de sua esposa, há 5 anos. Cada amanhecer era uma lembrança dolorosa, cada pôr do sol um lamento silencioso. A casa, antes repleta de risos e aromas de comida caseira, agora ecoava com o silêncio da saudade. Elias tentava preencher os dias com pequenos afazeres, cuidar do jardim, alimentar os pássaros, ler um livro, mas nada parecia aplacar a dor que corroía sua alma. Sentia-se como um barco à deriva, sem rumo, perdido em um mar de incertezas e recordações. As noites eram as piores. Sozinho na cama, revivia momentos felizes, conversas apaixonadas, planos desfeitos. O abraço quente de sua amada, o toque suave de suas mãos, o brilho em seus olhos, tudo aquilo se tornara uma miragem distante, uma fantasia impossível de alcançar. A solidão era um fardo pesado demais para suportar, um peso que o curvava a cada dia, roubando-lhe a alegria e a esperança. Na pequena cidade, todos conheciam Elias, sabiam de sua dor, de sua perda irreparável. Alguns tentavam animá-lo, convidando-o para um café ou uma conversa. Outros, em silêncio, ofereciam um sorriso solidário, um aperto de mão fraterno. Mas nada parecia penetrar a barreira que ele havia construído em torno de si. Elias se fechara para o mundo, aprisionado em sua tristeza, incapaz de enxergar uma luz no fim do túnel. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, observando as crianças brincarem e os casais apaixonados trocarem juras de amor, Elias sentiu um aperto no peito. A cena, em vez de confortá-lo, acentuou ainda mais sua solidão. Sentou-se em um banco, com a cabeça baixa, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Foi então que sentiu um toque suave em seu ombro. Levantou a cabeça e viu uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhos serenos, que o observava com compaixão. Ela não disse nada, apenas sorriu e sentou-se ao seu lado. Permaneceram em silêncio por alguns minutos, apenas sentindo a presença um do outro. Então, a senhora, com uma voz suave e reconfortante, disse: "A dor é inevitável, meu amigo, mas o sofrimento é uma escolha." Elias a olhou, surpreso. Aquelas palavras simples, mas profundas, tocaram algo em seu coração. "Como assim?" perguntou, com a voz embargada. A senhora sorriu novamente e respondeu: "Podemos escolher nos afogar na tristeza, nos entregar à dor, ou podemos escolher aprender com ela, transformar a perda em força, o vazio em amor." Naquele momento, algo despertou dentro de Elias. As palavras daquela senhora desconhecida soaram como um raio de esperança em meio à escuridão. Ele percebeu que, durante todos aqueles anos, havia se permitido ser consumido pela dor, alimentando o vazio em seu coração. Mas talvez, apenas talvez, houvesse uma outra maneira de seguir em frente. A senhora continuou a falar, contando-lhe sobre sua própria jornada de superação, sobre as perdas que havia enfrentado e a fé que a sustentara. Ela falou sobre a importância do perdão, da gratidão e do amor incondicional. Suas palavras eram como um bálsamo para a alma ferida de Elias. Ele sentiu que, pela primeira vez em muito tempo, alguém o compreendia verdadeiramente. Ao se despedir,
a senhora lhe entregou um pequeno livro, com a capa gasta e as páginas amareladas. Leia, disse ela. Talvez encontre aqui as respostas que procura. Elias pegou o livro agradecido e voltou para casa, com o coração um pouco mais leve, a esperança reacendida. Aquele encontro inesperado, aquelas palavras de sabedoria, haviam plantado uma semente de transformação em seu interior, a semente do amor, da fé e da esperança. Naquela noite, Elias mal conseguiu dormir. A imagem da senhora, suas palavras, o livro em suas mãos, tudo girava em sua mente. Abriu o livro com cuidado. As páginas estavam marcadas com anotações e trechos sublinhados. Começou a ler. Eram histórias de fé, de superação, de amor ao próximo. Histórias de pessoas que, mesmo diante das maiores dificuldades, encontraram forças para seguir em frente, para acreditar em um futuro melhor. Quanto mais lia, mais Elias se sentia tocado. As palavras pareciam penetrar em seu coração, dissipando a escuridão que o aprisionava. Mas a jornada não seria fácil. A cada página virada, a cada história lida, a dor do passado voltava à tona, mais forte, mais presente. As lembranças dos momentos felizes, dos sonhos desfeitos, das perdas irreparáveis o assombravam. A culpa, a raiva, a tristeza, tudo o consumia novamente. Elias se sentia como um náufrago em meio a uma tempestade, lutando para não se afogar. A vontade de desistir era grande. Era mais fácil se entregar à dor, permanecer no conforto da tristeza, do que enfrentar a árdua tarefa de se reconstruir. Mas, no fundo, uma pequena chama de esperança ainda queimava em seu coração. A lembrança da senhora, suas palavras de incentivo, o livro em suas mãos, tudo o impedia de se render. Ele se perguntava se seria capaz de superar a dor, de perdoar a si mesmo, de amar novamente. Acreditava que o vazio em seu coração era eterno, incurável. Mas as histórias do livro o mostravam que era possível transformar a dor em força, o vazio em amor. Era preciso ter fé, acreditar em um poder maior, em algo que transcendesse a dor e o sofrimento. Decidiu então seguir o conselho da senhora. Começou a praticar a gratidão, a agradecer pelas pequenas coisas, pelos momentos de alegria, pelas pessoas que o amavam. Começou a perdoar, a libertar-se do peso da culpa e do ressentimento. Começou a amar, a se doar ao próximo, a estender a mão a quem precisava. A cada dia, Elias sentia que o vazio em seu coração diminuía um pouco mais. A dor ainda estava lá, mas não o consumia mais. Ele aprendera a conviver com ela, a transformá-la em aprendizado, em crescimento. Descobriu que o amor de Deus era a força que o sustentava, o bálsamo que curava suas feridas, a luz que guiava seus passos. Um dia, enquanto caminhava pelo parque, Elias encontrou uma jovem sentada em um banco, chorando. Ele se aproximou dela e, com a mesma voz suave e reconfortante da senhora, disse: "A dor é inevitável, minha amiga, mas o sofrimento é uma escolha." A jovem o olhou surpresa. Elias sorriu e sentou-se ao seu lado. Contou-lhe sua história, sua jornada de superação, a fé que o sustentara. A jovem o ouviu atentamente, com os olhos marejados. Ao final da conversa, ela agradeceu a Elias, dizendo que suas palavras a haviam dado esperança. Naquele momento, Elias percebeu que havia cumprido sua missão, transformar a dor em amor, o vazio em esperança. Estava pronto para recomeçar, para viver uma nova vida, com um novo olhar, um novo coração. O vazio em seu peito havia sido preenchido pelo amor de Deus, pela fé inabalável e pela esperança renovada.
Elias havia trocado o vazio do coração pelo amor de Deus, e sua história era a prova de que a restauração é possível, mesmo nos momentos mais sombrios. Elias havia retornado ao seu mundo, não mais como um homem derrotado, mas como um farol de esperança. Aquele pequeno livro que a senhora lhe dera, ele o guardava como um tesouro. As palavras ali contidas sobre fé, perdão e amor incondicional haviam ressoado profundamente em sua alma. Ele passou a frequentar a igreja local, a se conectar com pessoas que compartilhavam da mesma fé. Encontrou ali um senso de comunidade, um apoio que jamais imaginava existir. Começou a participar de trabalhos voluntários, a ajudar os mais necessitados. Descobriu que, ao se doar ao próximo, o vazio em seu coração se preenchia ainda mais. Um dia, caminhando pela rua, Elias viu um grupo de jovens pichando um muro. Em vez de se irritar, como faria antes, ele se aproximou deles e começou a conversar. Descobriu que aqueles jovens eram carentes de afeto, de atenção, de um propósito na vida. Elias convidou-os para participar de um projeto social que ele havia criado, um lugar onde pudessem expressar sua criatividade de forma positiva. Para sua surpresa, os jovens aceitaram o convite. Com o tempo, eles se transformaram, encontraram um sentido na vida, um caminho para seguir. Elias se sentia grato por poder compartilhar o amor de Deus com aqueles jovens, por ajudá-los a superar suas dificuldades. A notícia de sua transformação se espalhou pela cidade. Pessoas de todos os cantos vinham procurá-lo, em busca de conselhos, de conforto, de esperança. Elias se tornou um conselheiro, um guia espiritual, um amigo. Ele ouvia atentamente as histórias de cada um, compartilhava sua experiência, oferecia palavras de fé e esperança. Mostrava a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, é possível encontrar a luz, o amor de Deus que cura todas as feridas. Um dia, Elias recebeu a visita de um homem que havia perdido tudo: o emprego, a família, a esperança. O homem estava desesperado, sem saber o que fazer. Elias o ouviu com atenção, compartilhou sua própria história e o convidou para participar de um grupo de apoio que ele coordenava. Com o tempo, o homem se recuperou, encontrou um novo emprego, reconstruiu sua família. Ele agradeceu a Elias por ter lhe mostrado o caminho da esperança, por ter lhe dado uma nova chance na vida. Elias percebeu que sua missão era levar o amor de Deus a todos que sofriam, a todos que se sentiam perdidos, a todos que precisavam de uma palavra de conforto. Ele se dedicou inteiramente a essa missão, com amor, fé e gratidão. Sua vida se tornou um exemplo de superação, de transformação, de amor incondicional. Elias nunca se esqueceu daquela senhora que o havia ajudado a encontrar o caminho da luz. Ele a procurou por toda a cidade, mas nunca a encontrou. Acreditava que ela era um anjo enviado por Deus para guiá-lo em sua jornada. Agradecia a Deus todos os dias por ter colocado aquela pessoa em seu caminho, por ter lhe dado a oportunidade de transformar sua dor em amor, seu vazio em esperança. E assim, Elias viveu o resto de seus dias, amando, servindo e inspirando a todos que o cercavam. Sua história se tornou uma lenda, um exemplo de que o amor de Deus pode curar todas as feridas, preencher todos os vazios e transformar todas as vidas. A dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é sempre uma escolha. Escolha o amor, escolha a fé, escolha a esperança, escolha Deus. E se você se sentiu tocado por essa história, se você também sente um vazio no coração, saiba que não está sozinho.
O amor de Deus está sempre disponível, pronto para te acolher, te curar e te transformar. Se inscreva no canal e continue acompanhando nossas histórias de fé e esperança. Elas são um abraço na alma, um incentivo para seguir em frente, um lembrete de que o amor de Deus é a força que nos sustenta em todos os momentos. Que a paz de Deus esteja com você.